Olá pessoal, hoje eu trago para vocês uma capa de almofada em patchwork. Eu quis fazer a flor assim, não quis fazer aquela parte de moldura em volta, quis deixá-la assim, simples. Então vou mostrar para vocês passo a passo como fazer essa flor em patchwork. Vamos lá? Vamos fazer. Então vamos lá, tudo muito simples. Vamos precisar de um retângulo de 13,5 por 7,5, 4 quadrados de 7,5, 4 na cor vermelha, né, para fazer a flor. E a gente vai riscar em diagonal, que a gente vai costurar depois em cima desses riscos. Então, vou riscar os 4 quadradinhos. Então, é importante que o risco fique certinho, né? Na hora que for costurar, para encaixar certinho. Então, essas partes tá pronta. Vamos precisar de mais 4 quadrados de 7,5 por 7,5 também. E a gente vai riscar só 2 na diagonal. 2 a gente não vai riscar. Então, a gente risca bem certinho também, né? Para não ficar torto, bem certinho, quina com quina. Que a gente vai costurar em cima depois desse risco, né? Então, gente, agora a gente vai precisar de 2 quadrados de cor diferente. O verde é para fazer a folha, né? E o azul é para compor a nossa moldura, né? Que é vai fazer parte do céu, né? Vamos dizer assim, que é um azul clarinho. Então, também vou riscar na diagonal, quina com quina, mas só o azul. O verde claro não. Então, é bem simples. Agora a gente vai lá para a máquina e vamos costurar. Vamos colocar direito com direito. A gente riscou no avesso, né? Dos tecidinhos, todos eles no avesso, né? E a gente vai costurar em cima desse risco, né? 2 costuras. Então, a gente vai lá para a máquina e vou mostrar para vocês. Então, gente, é tudo muito simples. Eu vou fazer tudo direto aqui na máquina, deixar tudo para vocês verem. Então, vocês olhando já vão entender. Então, eu vou ajeitar primeiro esse quadrado maior e vou fazer 2 costuras seguindo o risco da minha caneta, né? Eu risquei com caneta, não tem problema, porque não vai aparecer. Eu vou fazer um pé de máquina, né? De fora a fora, começando com retrocesso e terminando com retrocesso. Todas as nossas costuras vai ter retrocesso no começo e no final. Então, agora a gente vai cortar bem em cima do risco da caneta, né? A gente fez uma costura a cada lado, né? A gente vai cortar bem no risco da caneta e vai formar 2 quadrados com cores diferentes, né? Então, fica dessa maneira. 2 quadrados. Agora, a gente vai dar uma passadinha. Esse processo tem que usar o ferro, tá? Porque é importante para deixar bem assentada a costura, né? Porque a gente vai trabalhar. Então, quando é patchwork, tem que usar o ferro. Então, tô passando, né? Deitando a costura. Esses biquinhos que tá ali, a gente já vai cortar fora para não ficar atrapalhando, né? Já vamos tirar com a tesoura mesmo. Tá, agora a gente vai pegar a parte vermelha ali do nosso, dos nossos quadradinhos e vamos posicionar a parte verde, seguindo a diagonal ali do mesmo sentido que tá a costura, tá vendo? Dessa maneira a gente vai costurar
em cima do risco. Esse é diferente. A gente não vai fazer na lateral, que nem a gente fez um cada lado, né? Seguindo o risco. A gente vai fazer bem em cima do risco da caneta. Então, bem simples, né? Então, agora a gente vai passar para cortar esse excesso. Vocês vão me acompanhar aí. Então, gente, agora a gente vai cortar esse excesso, né? Depois que a gente passou, vai deixar só um, ficou 3, né? Vai ficar só um. Então, a gente corta bem perto da costura, né? Deixando mais ou menos meio centímetro, tá bom? E a gente vai fazendo outro também. Então, agora a gente vai unir, né, esses dois quadrados grandes com essa parte vermelha, ó, que já tá formando a flor. A gente só cuida ali na hora da costura para que elas se encaixem certinho, né? Cuida que vai dar tudo certo. Se você cortou certinho, no tamanho certo, não tem como dar errado. Então, você pode deitar uma costura para um lado e para o outro, na hora de costurar. E a gente vai fazer um pezinho de máquina também com retrocesso no começo e no final. Então, gente, ficou certinho, as costuras se encaixaram ali, né, esquina com quina. A gente pode abrir, né, se você quiser, você pode deitar ou abrir a costura. Então, eu vou abrir. Vou dar uma passadinha ali, só para assentar. E essa parte a gente vai reservar, vamos pegar agora a parte amarela, né, pra gente fazer, terminar nossa flor. Então, a gente vai pegar o azul, que são 4 azul, né? 2 são que a gente riscou. A gente vai usar os que a gente riscou. A gente vai costurar um, depois costurar outro. Dessa maneira ali que vocês estão vendo ali. E vamos costurar em cima do risco da caneta. Então, gente, não tem segredo, né? Olha só. A gente vai passar. Tem que ser assim, por etapa, para dar certo. A gente passa, corta, para depois costurar outro. Vocês vão entender depois por quê. Agora, a gente vai cortar esse excesso, né? Corta, porque tem um segredinho aí. Eu vou contar para vocês qual é. Agora que você cortou, a gente vai pegar o outro, que são só 2, azul riscado, né? Tirar o fiozinho e vamos posicionar dessa maneira, ó. Que eles vão se encontrar, ó. A diagonal, ó, se encontra. Então, veja que ele passa um pouquinho na frente ali, ó, no biquinho, ó. Ele passa. Quando eu costurar, vou mostrar pra vocês. Por isso que tem que fazer um de cada vez. Não dá pra costurar, posicionar junto e costurar junto, ó. Ele passa um pouquinho a coisa ali, ó. Tá vendo? E agora a gente vai também passar para depois cortar o excesso. Aí ele vai ficar assim. Então, olha só como que ficou.
Agora a gente vai pegar a parte vermelha, né? Tem mais 2 vermelhos ali que a gente riscou. E a gente vai costurar ali também. Vamos pegar, vamos posicionar, né? Dessa maneira. Olha só. E vamos costurar também em cima do risco da caneta, né? Então, minha linha saiu da máquina ali, ó. Vou arrumar. Às vezes acontece isso. Então, eu vou repetir o processo, né? O mesmo que eu fiz com o azul. Vou passar, vou cortar o excesso e vou costurar o vermelho. Então, o segredo é prestar atenção como você costurar certo, olha só. Eles têm que se encontrar lá em cima, né? A diagonal, o risco que eu fiz. Então, vou costurar também em cima do risco da caneta. E vou repetir o processo. Vou passar para depois cortar. Olha só. E já formou o miolinho da flor ali. Corto o excesso. E ficou assim. Agora, a gente vai pegar aquela parte, os 2 últimos quadradinhos azul, e vamos costurar um cada lado com um pezinho de máquina, sempre com retrocesso no começo e no final. Então, gente, a gente vai costurar agora a flor, né? Vamos juntar, olha só. Vamos colocar frente com frente, né? Procurar encaixar bem certinho o meio ali, o miolo, para ele ficar certo. Ficar certinho, já dá tudo certo daí na lateral ali também. Você encaixa certinho e faz um pezinho de máquina. Também com retrocesso no começo e no final. Aí você faz devagar, com cuidado, né? Que dá tudo certo. Tudo se encaixa. Então, tá pronto, olha, ficou bem certinho. Com uma graça. Agora, a gente vai dar continuidade para formar a nossa capa de almofada. Vou dar uma passadinha. Para assentar a costura, né? E fica uma graça, né, gente? Fica lindo. Então, vamos lá. Agora, a gente vai montar, né? Fazer as partes para dar o tamanho certo da nossa almofada, que ela vai ficar 40 por 40. Então, essa parte ali, ela tem 11,5. Vou costurar. Cortei um pouquinho maior, depois eu tiro. Em cima também é 11. Os dois são 11, né? Vou costurar, tá? Só um pezinho de máquina, já costurei. Agora, vou colocar a parte da lateral, que é 9,5. E vou costurar também, tá? Direito com direito, vira o pezinho de máquina, simples, né?
Então, gente, eu já costurei, agora a gente vai cortar ali os excessos ali, o que tá sobrando, né, nas lateral ali. Então, para fazer o forro ali, para não esconder nossas costuras, eu tô usando algodão cru, 100% algodão, né, é algodão cru, ele é 100%. Vou ajeitar em cima, fazer uma costura em volta, né, aí já vou colocar a parte da nossa capa de almofada, a parte de trás que transpassa, né, ela vai ser transpassada. Ela tem 30 por 40, os dois pedaços, né, cada pedaço 30 por 40. Então, vamos lá, vamos costurar. Então, essa parte a gente ajeita, né, certinho ali pra costurar. A gente vai fazer uma costura toda em volta, né? Você pode usar alfinete, tá? Eu vou colocar um cada lado só. Você pode pôr mais. Eu quase não uso alfinete, mas quem não tem prática pode colocar alfinete, né? E vou fazer uma costura em toda a volta, né? Vou fechar, né? Que ela vai abrir ali onde a gente fez a bainha. Então, gente, essa parte passa no overlock ou no zigue-zague, né, para fazer o acabamento. Tá pronta daí. Então, olha só, vou colocar na minha almofada ali para vocês verem como é que vai ficar, né? Vou virar ela do lado direito.
E é isso aí, pessoal, tá pronta a nossa capa de almofada. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha lá para ajudar. Se inscreva aí no canal quem não é inscrito. Quem já é inscrito, meu muito obrigado, pessoal. E até um próximo vídeo.